E hoje nós vamos estar, meus irmãos e minhas irmãs, meditando ainda sobre Tiago. O pastor me fez esse convite para que estivesse aqui compartilhando com os irmãos da palavra, a qual eu agradeço, pastor, pela oportunidade, muito obrigado. Mas nós vamos estar, então, lendo o texto que o Senhor colocou nessa noite. Eu pediria que os irmãos e as irmãs se colocassem de pé e abrissem a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. E para isso eu queria fazer com os irmãos uma leitura alternada. Eu vou começar lendo e os irmãos vão também lendo de maneira alternada. Amém? Podemos? Já colocou ali, obrigado, José Carlos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Está vendo também os irmãos aqui abençoados, aleluia. Também, Jackson, muito bom te ver aqui, meu irmão. Deus te dê e te abençoe poderosamente. Nós ficamos felizes também com você. E vamos então, meus irmãos, vamos começar. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? 15, os irmãos. Pode passar os versículos. E algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? E o 18 diz: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Forte esse 19, né? Mas o homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Aleluia, os irmãos podem sentar, as irmãs podem assentar. É interessante que esse livro de Tiago, se eu fosse colocar um título nessa passagem hoje à noite, eu colocaria como mudança. E nós acabamos de louvar: por onde o rio passar, tudo vai transformar. E que nós possamos estar abertos e dispostos a mudanças. Eu preciso mudar. E nós precisamos mudar a cada dia. E o interessante, uma breve análise sobre essa epístola, Tiago fala de assuntos muito práticos. É interessante isso, né? Ele vai falar de pobreza, de riqueza, de tentação, de preconceito, de falar, agir, criticar, orgulho, humildade, paciência, oração, fé e obras. E é interessante, se os irmãos forem dar uma olhada nessa passagem, ele reforça por 3 vezes em 3 versículos, se não me falha a memória, 17, 20 e 26, e que ele fala que a fé sem obras, ela é morta. E o que eu acho interessante é que, normalmente, quando algum autor ele coloca na Bíblia essa observação, ele coloca uma segunda vez e ele coloca uma terceira vez, ou seja, ele reforça isso, que é muito importante. Isso serve para mim e para você nessa noite, porque a fé sem obras, ela é morta. Mas vamos relembrar então algumas coisas aqui. A definição de fé, Hebreus 11:1, pode colocar para mim, por gentileza? Nós vamos lembrar esse exemplo clássico, né, que nós temos de fé e o que a fé quer dizer. Hebreus 11:1, pode colocar, por gentileza? E ela fala, ó, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que se não vê. Mas essa fé que Tiago fala aqui, ela é interessante, porque ela não é essa fé. Ela é aquela fé de religiosidade. É uma fé que não produz frutos.
E é interessante como exemplo, Lucas 18, 11 a 13, não precisa colocar não. Vocês devem se lembrar daquela passagem do fariseu e do publicano, em que o fariseu, os dois vão ao templo, o fariseu chega lá no templo, ele se coloca no lugar de destaque, e ele coloca, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sou o melhor. Inclusive ele coloca assim, olha, inclusive eu jejuo 2 vezes na semana. 2 vezes. Eu sou muito espiritual, eu sou um santo. Mas ele, inclusive eu dou meu dízimo, tá? Eu dou meu dízimo de tudo que eu ganho. Mas esse pecador aí, eu não sou como o outro. Grava bem essa palavra outro, que ao final eu vou fazer um link com esse outro. Mas o interessante é que quando ele coloca dessa maneira, e você lembra do publicano, ele abaixa a cabeça e ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então essa fé morta em que ele vai se referir, essa fé a qual nós colocamos algo, e nós às vezes até acreditamos, mas as nossas ações não correspondem com aquilo que nós falamos. Em contrapartida, nós vamos falar também sobre as obras. A Bíblia fala também sobre obras. E existem certas religiões e certos conceitos que vão colocar em determinada religião que as minhas obras, elas são capazes de me salvar. Eu sou bom e as minhas obras, elas conseguem me dar um lugar ao céu. Só que tem um detalhe, vocês também vão lembrar de uma passagem daquele jovem rico, e que ele chega para Jesus, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vira para ele, bom não, bom é Deus. E aí ele fala, faça todos os mandamentos. E ele é interessante que ele também coloca, olha, eu cumpro, eu faço, e eu faço. E Jesus fala para ele, faz o seguinte então, pega todos os seus bens e vende e dá aos mais pobres. E ele saiu triste. Olha que interessante, quantas obras, quantas coisas ele fazia, e naquele momento ele fica triste e ele sai. Porque Jesus, o evangelho não tem jeito, meus irmãos, vale para mim, vale para todos, é um evangelho de confronto. Ele vai confrontar o teu eu, ele vai confrontar os teus erros, ele vai confrontar o teu pecado. E aí quando você está diante de Deus, nada de Deus, diante de Deus está escondido. Mas o que eu acho interessante aqui em relação a essas obras, pode colocar para mim Efésios 2, 8 e 9, por gentileza. Esse versículo é maravilhoso, porque ele vai exatamente exemplificar o que a gente precisa saber. Efésios 2, 8 e 9. Esse é o motivo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Passa o 9, por favor. Que vai dizer, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, em outra versão, para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, a nossa salvação é pela graça, aleluia. É a graça que te resgatou em algum momento onde você estava, é a graça de Jesus que enxergou você, é Deus que pegou o Filho dele, mandou nesse mundo para morrer por você, sem você valer nada e sem eu valer nada. Mas a graça, em algum momento me alcançou, e a graça em um momento alcançou você, e em nome de Jesus, em algum momento ele vai alcançar a sua família, ele vai alcançar a sua casa, porque essa graça é um favor imerecido, mas entendo, é a graça, mas não é de graça, mas ela não é barata. Às vezes nós pensamos nisso também, é graça, é algo de gratuito, não tem muita importância, mas não foi barato. Alguém morreu por mim e alguém morreu por você, para que nós pudéssemos, e em nome de Jesus vamos estar naquele grande dia, e ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos preparei desde a fundação do mundo. Mas o que eu acho interessante aqui, que Tiago ele vai e ele exemplifica, coloca-se fé, coloca-se obras, coloca para mim por favor Tiago 2 de 15 a 16, ele põe um exemplo muito prático, ele coloca, olha, 15 e 16 por favor, ele bota, se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Olha que interessante, né? Eu achei essa passagem bastante interessante, esse ponto em que Tiago coloca, porque uma das aulas que eu tive no século passado, ele fala de eclesiologia missionária, e eu achei muito interessante a passagem, uma reflexão que o professor, um pastor metodista, ele colocou para a turma, e que cada um definisse, avaliasse dentro de sua comunidade de fé. Então ele deu um exemplo muito prático. Você imagina, por exemplo, se entra na sua comunidade de fé uma pessoa mal vestida, o que nós chamamos hoje de
morador em situação de rua, se ele entra na sua igreja sujo, roupa rasgada, fedorento, o que você faria? Ele sentaria lá no último banco? E ele foi mais além. Será que, na verdade, você deixaria ele adentrar as portas da igreja? Isso deu um baque na turma. E ele ainda fez uma outra colocação. Será que, porventura, você teria um kit de uma roupa, um kit de higiene pessoal, que, se fosse possível ainda, ele fazer uso, ele tomar um banho, para que ele pudesse também, de maneira digna, poder estar participando desse culto? E aí ele colocou uma outra situação. Alguns poderiam dizer sim, outros poderiam dizer não, ele vai sujar o banheiro. Não pode. Da mesma forma que ele coloca alguém chegando às vezes e pedindo água. Pode bater uma pessoa e pedindo água e você vai dizer, olha, eu não posso. E aí volta naquela fé morta que Tiago se repete, e ele volta nessa situação 3 vezes. Em que é interessante a passagem que ele fala, né? Olha, se você tiver com frio, com calor, olha, vai com Deus, se alimenta, se esquenta. Eu não dei nada. Se você for olhar o versículo fala isso. Ele ainda manda embora, sem dar nada, mas ele manda comer e se esquentar. Como? E aí isso me lembra uma passagem também que falava que Jesus, né, quando comentou, todas as vezes que eu tive fome, eu estive nu e não me vestistes, estive preso e não fostes ver-me. E às vezes as pessoas perguntaram a ele, mas Senhor, quando nós tivemos dessa forma? Todas as vezes que você fez isso com um desses pequeninos. Então isso é uma situação que me chamou bastante atenção e que Tiago coloca isso. E aí às vezes a gente cai numa situação, eu, você, nós somos humanos falhos, mas às vezes nós caímos numa situação de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Essa palavra de Tiago, ela é bastante dura. Eu achei ela bastante dura. Mas o interessante é que também ele acaba interligando fé e obras. Ele fala de Abraão. O versículo falou de Abraão, em que Isaac, ele recebeu a ordem, então isso é muito importante, obediência. E tem sido falado muito isso aqui, obedecer ao Senhor. Quando o Senhor falar, meu irmão, minha irmã, faz, vai, porque se Ele está à frente, Ele garante o que Ele prometeu para você. Se Ele disse vai, não pensa 2 vezes, não duvida, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar na sua vida. E na sua vida, e na sua casa, e nos seus projetos, e na sua família, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E eu achei interessante que ele coloca a situação de Abraão, que o que ele fez cooperou com a fé. E no versículo 22 ele coloca, inclusive, que ele é chamado de amigo de Deus. Mas um outro contraponto da Bíblia também, porque às vezes o nosso olhar às vezes é discriminatório, às vezes nós fazemos um juízo de valor. Ele fala também na mesma passagem de Raabe. E os irmãos lembram de Raabe, aquela prostituta que recebeu aqueles 2 espias, que o povo ia conquistar Jericó, que as muralhas iam cair, e em determinada passagem ela fala, olha, eu acredito que isso vai acontecer, que essa cidade vai ser colocada nas mãos de vocês. Então Deus honrou a vida dela, ela foi salva, todos conhecem a história das muralhas de Jericó, mas aí olhando um pouco mais, eu achei interessante, isso está no livro de Josué 2, aí depois voltando um pouco, quando eu entrei em Mateus 1, olha como Deus é maravilhoso. Abraão, se vocês olharem em Mateus 1, genealogia de Jesus, Abraão está lá, mas também Raabe está lá, aquela prostituta, aquela pessoa que era desconsiderada, aquela pessoa que era humilhada, ela está lá na genealogia de Jesus, porque ela obedeceu. E aí nós temos aquela visão de que para o Senhor, como fala em algumas passagens em Tiago, Ele não faz acepção de pessoas. Do maior ao menor, todos nós, em algum momento, vamos prestar contas a Ele. E o Senhor, da mesma maneira que Ele honrou a Abraão na genealogia, Ele honra também Raabe. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, por isso que Ele salvou a minha vida e por isso que Ele salvou a sua vida. Porque pelos nossos méritos, não. Pelos nossos méritos, nós não tínhamos condições, mas aí eu volto, foi pela graça. E pela graça do Senhor derramado na minha e na sua vida, nós temos acesso ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu acho interessante que as obras, nesse contexto, ela acaba sendo um complemento da fé, elas não estão isoladas, elas não estão separadas. Uma demonstração física do amor que eu tenho por Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Isso sim, uma fé acompanhada de obras. Eu professo que amo a Jesus, mas também eu amo o meu próximo, e eu faço por ele
o que eu puder fazer. Claro, os pobres, eles sempre vão existir. A palavra de Deus fala isso, mas também fala que tudo que tiver à mão para fazer, você faz como seja para o Senhor. E que você procure fazer sempre o melhor. E às vezes aquela pessoa que está ali na rua, precisando, claro que se você às vezes der um prato de comida, você não vai resolver a vida daquela pessoa. Mas para aquela pessoa, ela vai estar se sentindo alguém. Alguém olhou para mim, ela foi vista. E é isso que o Senhor também nos chama a fazer, como uma demonstração do amor dele por você, porque se você chegou aonde você chegou hoje é pela graça. Se você tem uma conta maravilhosa e um saldo maravilhoso, é pela graça e a misericórdia de Jesus. Se você tem os seus diplomas e se você chegou, é pela graça, é o Senhor que te trouxe, é o Senhor que te sustentou, é o Senhor que te guardou. E Ele te deu isso para que você possa abençoar a quem você puder e a quem Ele colocar no seu caminho. Então eu faço uma pergunta rápida para você nessa noite, dentro desse contexto: a sua vida tem gerado salvação nas pessoas ou tem gerado condenação? Mateus 18:6, pode colocar por gentileza, ele fala sobre um versículo que eu também achei muito interessante. Se você causa condenação, ele fala: mas a quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor se ele pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Palavra dura para mim e para você. Mas o que eu acho interessante também é que a misericórdia dele se renova cada manhã pela minha vida e pela sua vida. E no meu trabalho, normalmente eu faço isso, que é uma coisa interessante. Eu estava lendo uma reportagem no The Wall Street Journal, é um jornal diário internacional sobre notícias econômicas. E ele fala que, em média, diariamente, você toma 35 mil decisões por dia. E aí o que eu faço normalmente no meu trabalho, eu pego com um pessoal a qual eu trabalho e coloco isso aqui: olha, é isso que o Senhor te deu hoje, nessa manhã. Uma folha em branco, mais um dia que o Senhor te dá. Agora, Ele te dá o livre-arbítrio para você escrever nela o que você acha que deve escrever. Mas eu sugiro que você faça o melhor para que ao final do dia você possa deitar a sua cabeça no travesseiro tranquilo e falar: até aqui o Senhor me ajudou. Então eu converso isso com eles e a gente vai implantando o Evangelho, vai falando de Jesus. Mas agora nós vamos voltar àquela situação. Olha como Jesus é maravilhoso. Lembra do outro que eu falei lá no início? Aí nós vamos falar do próximo. Se você lembrar, no Velho Testamento, tanto em Deuteronômio 5 quanto em Êxodo 20, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. E tem as partes de amar a Deus, a parte que é Deus e a parte que é do seu próximo. E aí Jesus pega todo esse conjunto e coloca em 2 grandes mandamentos. Alguém pode lembrar aí para mim, para me ajudar? O primeiro é: amarás a Deus todas as coisas. Mas e o segundo? Ao próximo como a ti mesmo. Lembra daquele publicano e do fariseu, do outro? Quando eu falo do outro, é o outro. Mas chega em algum momento que eu acho interessante, como Jesus é maravilhoso e Ele vai falando das nossas vidas, Ele chega e Ele faz assim: olha, agora Ele é teu próximo. E quem está do teu lado aqui é o seu próximo. E é esse próximo que agora está junto de você, que você tem que cuidar, que você tem que orar, que você tem que abençoar. Jesus é maravilhoso, né? O outro está distante, mas o próximo Ele traz para perto. Mas é interessante que em João 14:34, pode colocar, Ele dá um novo mandamento. Olha só: que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha que situação agora. É interessante porque às vezes lá em casa a gente assiste as Olimpíadas, e nós gostamos, né, daquele salto em altura, do salto, né, da vara, e se vocês forem olhar, tem aquelas paralelas e tem aquela barrinha em cima, né, bem fininha, que a ideia é realmente você passar por cima, é o sarrafo. E se você for pegar a escritura, olha como é interessante, começou com o sarrafo baixo, que é o outro. Jesus pega o sarrafo e coloca o próximo. E depois Jesus pega o sarrafo, olha, ama como ama você mesmo, e depois Ele coloca o sarrafo mais alto e fala: agora ama Ele como eu te amo. E não é fácil, mas nós temos que obedecer, porque aí sim, quando você amar o próximo como Jesus amou você, você vai olhar o teu próximo com olhar de amor, com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão, assim como o Senhor olhou para mim um dia, e Ele olhou para você um dia,
e ele mandou o filho dele exatamente por conta disso, porque o pastor às vezes fala isso mesmo, porque Jesus não quer ficar no céu sozinho, ele quer estar acompanhado, e ele quer que você esteja lá, ele quer que eu esteja lá, ele quer que nós estejamos lá. Então, a fé viva, ela vai nos levar à obediência da palavra de Deus, moldando a nossa vida com esses ensinamentos e pondo em prática essa palavra. Então, de certa forma, a verdadeira fé ela vai ser materializada em atitudes concretas e não em argumentos vazios. E é isso que o Senhor pede para mim e pede para você nessa noite, que nós sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Mas que nessa noite nós queiramos e nós possamos, fazer e ter e querer ser salvação na vida das pessoas. Porque quando você é salvação na vida das pessoas, meu irmão, ninguém te para. Ninguém te para. Você pode ter certeza que o inferno vai se levantar, situações vão se levantar, dificuldades vão se levantar, mas aí a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque é o Senhor quem guarda. Ele guarda a tua casa, Ele guarda a tua família, Ele fala isso, é Ele quem guarda. O guarda de Israel, ele não dorme, ele não dormita. E é essa mensagem que o Senhor deixa para mim e deixa para você nessa noite, que amemos uns aos outros assim como Ele nos amou. Essa é a principal mensagem. Tiago vai colocar essa situação de fé, de obras, e elas andam realmente em conjunto, elas não estão separadas. Fé sendo com obras uma demonstração do amor de Deus. Mas quando ele coloca esse sarrafo mais alto de amar ao outro, assim como eu te amei, é o dever de todo cristão. E se você está aqui nessa noite, é porque você veio para receber a palavra do Senhor, para adorar o Senhor, mas nós também entramos na igreja para adorar, louvar ao Senhor. Isso eu aprendi também na faculdade. Nós saímos para servir. Nós saímos para servir. Você vem, adora o Senhor, Ele te guarda, Ele te protege, você sai para servir. Aí sabe para que você vai servir? Para que a tua casa esteja aos pés do Senhor. Para que você possa dizer assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E se não serve ainda, ela vai servir em nome de Jesus. E nós profetizamos aqui nessa noite na sua casa, na sua família, sim, nos seus planos, nos seus projetos, na sua casa, no seu trabalho. Aquela pessoa que te persegue, ama aquela pessoa, porque o Senhor vai fazer a obra, o Senhor vai mudar, o Senhor vai te usar, e o que tiver contra você vai bater em retirada, porque a palavra do Senhor fala, quando vem sobre a sua casa por um caminho, ela volta por 7, e é essa a fé que nós devemos ter, de um Deus que tudo pode, de um Deus que guarda a minha vida, de um Deus que guarda a sua vida, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, e eu tenho certeza, o nosso Senhor e o nosso Deus, Ele nunca dá nada à conta. Ele nunca dá nada à conta. E na verdade Ele já deu, se nós formos parar para pensar. Ele deu o Filho dele. O maior presente que você já pode ter nesse mundo é a tua garantia que, olha, no nome de Jesus e pelo sacrifício, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Mas não vai sozinho não. Leva todo mundo, leva a tua casa, leva a tua família, leva quem está do seu lado, leva quem está do seu lado no trabalho, leva na pessoa na rua, porque, meus irmãos, isso eu tenho e Deus falou comigo, é uma situação particular, é lógico que eu compartilho, em que todas as pessoas que o Senhor coloca no seu caminho, é sua responsabilidade. Porque em algum dia, como aqueles talentos, o Senhor vai te chamar e vai te cobrar, vem cá, e essas pessoas que eu coloquei nas tuas mãos. Se você é liderança, você tem responsabilidade sobre os seus liderados. Pastores, sobre as suas ovelhas. Aí você pode dizer, não, mas eu não sou líder, eu não sou pastor, mas você tem responsabilidade sobre a sua casa, sobre as pessoas do seu trabalho, sobre as pessoas que estão à sua volta, sobre as pessoas que passam por você em algum momento e que passam e às vezes elas vão. Mas o Senhor tem o controle de tudo, então Ele não deixa ninguém passar pela sua vida sem um propósito. E que você possa estar nessa noite, sim, sendo esse propósito vivo. Senhor, eu me coloco aos teus pés, eu me coloco no teu altar, eu me coloco na tua presença, e que eu possa estar sendo sempre salvação na vida do meu próximo. Chama o louvor, por favor. Nós vamos ficar de pé, nós vamos fechar os nossos olhos, é um louvor conhecido, em que nós vamos colocar essa oração, esse louvor cantado aos pés do Senhor, e que Ele fala, dá-me um coração igual ao teu. E é interessante que em determinado momento Ele coloca, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos e perdoar com teu perdão.
e que nós possamos então estar olhando para o meu irmão, não como outro que está lá longe, mas como meu próximo, e cada um que está aqui dentro hoje, se você olhar para o lado, cada um que está aqui é o seu próximo, e o Senhor falou, ama Ele como eu amei você. Vamos estar louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor pra dentro de mim. Vai pensando agora nas pessoas que o Senhor colocou no teu caminho. Vai pensando agora na pessoa que está na sua casa, naquela que você conhece que está no hospital nesse momento. Um desejo eu tenho, no seu chefe, ser transformado, no seu irmão de sangue, preciso tanto, no seu irmão que precisa de uma visita sua. Seja o teu nome nessa noite, pela tua presença nesse lugar, porque rios fluem nesse lugar.
rios de água viva sobre a nossa vida. Pai, nós te louvamos. Pai, nós não queremos ser os mesmos, Pai. Muda, Senhor, dá-nos o coração igual ao teu, que eu possa olhar o meu irmão da mesma maneira que o Senhor me olha, com olhar de amor, com olhar de misericórdia, com olhar de perdão, com olhar de compaixão, e que, Senhor, que essa graça, em nome de Jesus, nessa noite, alcance todos da minha casa, alcance toda a minha família, alcance todas as pessoas que eu tenho contato e que me rodeiam. Pai, me dá a oportunidade de falar da Tua palavra, do Teu amor, da Tua graça, e que eu seja canal de salvação. Pai, me abençoa, nos abençoa, abençoa o Teu povo, Pai, de maneira que nós possamos estar fazendo a Tua obra, saqueando o inferno, para que o Teu reino, Pai, para que muitas pessoas sejam, Pai, naquele grande dia, ouvir o que nós vamos ouvir em nome de Jesus. Vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos preparei desde a fundação do mundo. Pai, louvamos o Teu nome e agradecemos com o perdão dos nossos pecados, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Pastor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém?